noite, em entrevista, André Nadeu, ele está a 15 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, em uma cidade polonesa, e ele traz detalhes de como o conflito está mudando a rotina das pessoas e os últimos acontecimentos por lá. André, muito obrigado pela sua participação e me conta, como estão as coisas por aí? Eu que agradeço a participação. Olá a vocês. Como eu estou na cidade de Prishtina, fica a 15 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, como você bem mencionou. A situação aqui ela é bem de trânsito de pessoas, né? O fluxo de refugiados ucranianos que chegam aqui na Polônia ele é constante. O último dado já chega a 1,5 milhão de pessoas, né, que cruzaram a fronteira. Onde vocês veem aqui no vídeo a movimentação de voluntários, de refugiados com mala, ela é constante, ela é diária. A gente chegou aqui ontem à noite e eu posso dizer que o fluxo é 24 horas. Tá? Então, são pessoas que vêm aqui e estão num caráter mais ou menos de trânsito. O que isso quer dizer? Elas querem, de repente, poxa, eu estou muito cansado, eu vou para um alojamento, vou dormir e vou decidir os meus próximos passos. Não, eu tenho um parente, um conhecido em Varsóvia, então automaticamente eles contactam com os voluntários e já explicam e eles conseguem já adquirir a passagem automática, seja de trem ou mesmo de ônibus. Existem muitos ônibus por aqui, inclusive de portugueses, espanhóis, pessoas que vieram de longe com ônibus para cá, para simplesmente oferecer essa possibilidade de acolhida para os refugiados ucranianos. Eu posso dizer que a coisa está bem organizada, a Polônia realmente abriu, eles são muito parecidos, compartilham até da mesma religião. Claro, se você lembrar da crise dos refugiados de 2015, no auge da guerra na Síria, e mesmo dos conflitos no Afeganistão, as guerras que são ainda cotidianas na África, o tratamento é bem diferente, né? A Polônia, em 2016, por exemplo, no programa que foi chamado de realocação europeia de refugiados, no qual a Europa cada país tinha uma cota, né, que deveria aceitar desses refugiados, a Polônia aceitou 0 refugiados nesse programa. Então, existe uma dualidade. A gente não está aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, eu acredito, né? Porque realmente o trabalho dos poloneses aqui está sendo brilhante, toda a comunidade está envolvida. Inclusive, é muito difícil você encontrar um quarto de hotel. A gente foi dormir a 1 hora daqui, está tudo reservado. Então, assim, a gente não está aqui para fazer esse tipo de julgamento. O trabalho realmente é muito bonito, está muito organizado, mas existe uma diferença de tratamento que ela é clara e não precisa ter nenhum tipo de número para que essa coisa fique muito clara. André, você comentou muito bem das outras crises migratórias nas quais a Polônia se omitiu e não recebeu muitos. E agora a gente vive um momento de pandemia que, infelizmente, ainda nos assola a toda a humanidade. Como é que está a recepção a esses refugiados aí na estação onde você está? Como se dá uma espécie de triagem, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que só pelo vídeo aqui vocês não vão identificar quase ninguém com máscara. Eu acho que a crise sobrepassou a questão do coronavírus. Inclusive, se você entrar na estação, ninguém está usando máscara. Então, eu posso dizer que eu estive na Eslováquia, né? Eu estive 3 dias na Eslováquia, a outra porta de entrada, né? 150 mil pessoas cruzaram a fronteira da Eslováquia e também lá a mesma coisa. Enfim, acho que o tema coronavírus não é muito presente nessa crise de refugiados aqui da Ucrânia. Muito embora, claro, existem pessoas que tomem um pouco mais de cuidado, imagino que pessoas que têm um grau maior de vulnerabilidade, mas não, o coronavírus está bem esquecido aqui nesse contexto caótico. André, eu queria que você relatasse um pouco o estado emocional que as pessoas estão chegando aí, quais são as histórias que elas estão contando, o que elas estão sentindo. Faz um relato dessa situação para a gente. Um cansaço absoluto. A viagem, especialmente Kiev, a capital, eu li uma notícia há pouco tempo que metade da capital já foi evacuada. Né? Então, assim, você vê daqui de Kiev para a fronteira é um caminho muito longo, porque não existem ainda vias seguras, corredores humanitários estabelecidos. Então, as pessoas basicamente se arriscam. Né? Existem trens que saem, que chegam a estações, inclusive aqui na Polônia, mas também
na Eslováquia. Na verdade, esses trens chegam numa cidade que chama Užhorod, que fica a 6 quilômetros da fronteira a 6 quilômetros da fronteira com a Eslováquia, e a partir disso eles vêm aqui para a União Europeia. É um cansaço absoluto, são jornadas de 7 dias, às vezes, até mesmo 10 dias, pessoas que chegaram ontem e saíram do início do conflito, então é bastante complicado. Outra coisa que a gente identifica por aqui, que é uma crise de refugiadas, né, em função da questão que o pai tem que ficar, né, muito embora uma coisa que eu descobri aqui também, que as famílias que têm 3 ou mais filhos, o pai é liberado a acompanhar para não deixar a mulher sozinha, é uma informação que eu não tinha anteriormente. Então, realmente você vê muitas crianças. Assim, eu diria que mais ou menos metade das pessoas que cruzaram as fronteiras são crianças, né? E um cansaço absoluto, uma desorientação. As pessoas não sabem quais os próximos passos, o sentimento muito também de stand-by. Assim, eu não quero ficar tão longe da Ucrânia, não queria ter saído da Ucrânia, mas então eu quero ficar mais ou menos perto para ver como é que está essa negociação Zelensky e Putin, para saber os próximos passos, porque se tiver um cessar-fogo, por exemplo, eu vou voltar. Até porque o meu marido ficou lá, minha casa, as pessoas têm muito temor, o que aconteceu com a minha casa vai estar no mesmo lugar, alguém invadiu a minha casa, uma bomba estourou ali. Então, assim, é uma incerteza, um clima de incerteza, de saber os próximos passos a serem tomados. Então, assim, claro, uma carga psicológica muito grande. Claro que fisicamente as pessoas chegam relativamente bem, mas é um grau, assim, um temor psicológico, né? Quais vão ser os próximos passos? Como vai ser a minha vida? O que vai acontecer nessa negociação? Eu vou conseguir voltar para casa? Não, eu vou ter que morar num outro país. Então, um clima de incerteza que gera um estresse muito grande. Nesse deslocamento conturbado, como é que está acesso à água, à comida, aquecimento, local para dormir? Muito organizado, não, muito. Mais ou menos a uns 4 quilômetros daqui existe um supermercado que estava desativado e ali foi estabelecido um centro de acolhimento, no qual esses refugiados que não sabem muito bem o que fazer, eles têm um local para dormir, para fazer uma refeição, água, calefação, aquecimento, tudo perfeito. Inclusive, assim, é como se fosse um festival. Tem comida vegana, tem churrasco, tem comida até para pet, uma outra curiosidade, né? As famílias trazem os bichinhos de estimação, né? Cachorro, gato, enfim, voluntários de vários países vieram para cá, de vários países. Assim, eu posso falar que assim, parece um festival de música, assim, tem várias barracas nas quais você pode passar, escolher o que você quer comer, roupa, enfim, uma organização assim impressionante da comunidade europeia nesse processo de acolhimento aos refugiados. E a partir do momento que eles tomam a decisão, inclusive, tem centros para você se registrar. Eu quero ser voluntário, você entra na fila, você pode ser voluntário. Eu tenho carteira de motorista, habilitação, eu posso dirigir e levar as pessoas para outras cidades. Você se registra ali, tem uma série de carros disponíveis para você dirigir. E, claro, é um trabalho assim incrível que os poloneses e até a comunidade europeia está realizando nesse sistema de acolhimento dos refugiados ucranianos. Outra vez lembrando que bom seria se esse sistema funcionasse para todas as raças, para todas as crenças e para todas as opções de sexo, enfim. Que pena, né, que não é para todo mundo, mas é preciso dar o braço a torcer que o trabalho está sendo muito bem feito. E o que essas pessoas carregam? Eu estou vendo gente se movimentando aí atrás de você com mala, com bolsa. O que eles trazem? O que dá tempo de tirar de casa? Como é que é essa situação? É aquela velha máxima. Eu lembro que uma vez eu visitei um bunker da Segunda Guerra em Berlim e a guia até falava assim, ela mostra uma mala assim, o que você traria nessa mala? Né? E assim, todo mundo fica reflexionando, tal. Muitas fotografias, os bichinhos de estimação, como eu te falei agora, e claro, roupas, porque faz muito frio por aqui, celular, inclusive uma coisa que eu esqueci de dizer, quando você chega aqui tem barraquinhas das companhias de telefonia, todas dão SIM card gratuito para que as pessoas possam continuar se comunicando com seus entes queridos e até mesmo Google Maps, continuar a saber por onde se locomover. Tem gente que traz muita coisa, traz comida, como eu disse, fotografia.
mas não dá para trazer muita coisa, porque, outra vez, são crises de refugiadas, são mulheres, são mães que não é só levar a mala, tem que ficar atento à criança que, de repente, escapa. Ontem, nessa estação aqui, uma mãe começou a gritar, desesperada, assim, cadê meu filho, não sei o quê, porque o bebê escapou, simplesmente. Então, assim, é uma situação meio de limite, né? E é difícil você ir lá planejar exatamente o que você vai trazer. Você traz o básico, o essencial, o passaporte, obviamente, você não pode esquecer do passaporte, muito embora as pessoas que não tenham o passaporte também tenham o asilo temporário garantido. Né? Então, assim, o sistema foi muito aberto, as pessoas garantem, quando você entra no território da União Europeia, você automaticamente já consegue o asilo temporário, você tem permissão para trabalhar aqui, se você quiser ficar, você tem alojamento, você tem casa, inclusive a comunidade em si, se não existe um espaço ou de repente é um idoso, uma família que é mais vulnerável, é muito comum, muitos relatos aqui de pessoas que levam esses refugiados para casa, para tomar um banho, uma comida, dormir bem, e agora o que você quer fazer, o que eu posso te ajudar? Realmente um voluntariado que ele é muito sem precedentes. Assim, eu trabalho com refugiados, imigrantes, sou coordenador da ONG Planos de Todos em Atenas, na Grécia, e eu nunca tinha visto um movimento tão conjunto, tão unificado de solidariedade dentro aqui da Europa. André, você comentou há pouco que os ucranianos chegam pensando que invadiram o seu país, destruíram suas casas. Eu gostaria de saber, ao longo da última semana, a Polônia tem se movimentado muito, inclusive militarmente, com possível apoio dos Estados Unidos, que também já deu sinal verde para aviões de guerra serem enviados. Eu queria saber de você, na Polônia, os poloneses apoiam uma entrada nesse conflito também, e como os ucranianos, os refugiados de guerra, se comportam? Eles já chegaram a comentar alguma coisa? Alguém tem que parar a Rússia, alguma coisa nesse sentido? Existe um sentimento anti-Rússia que é muito claro, né? Assim, tá enraizado dentro dos poloneses, né? Se você for lembrar, no pós-guerra, no pós-segunda guerra, os poloneses nem sequer podiam falar o polonês. Eles tinham que esconder os livros que estavam em polonês, né? Então é uma coisa que é muito enraizada e por isso eu acredito que a Polônia abriu os braços assim dessa forma em relação a essa invasão russa. Eu não tive tempo de conversar com tantos poloneses, mas eu tenho amigos poloneses e assim o sentimento que eu conversei com eles é que sim, eles gostariam de apoiar mais, mas eu não tenho tanta informação nesse sentido para passar para vocês, assim, para ver. Como eu te falei, eu cheguei ontem à noite e a gente está mais focado mesmo para entender como as coisas estão funcionando aqui no sistema de acolhimento. André, o que acontece quando as pessoas chegam? Eu queria que você detalhasse para a gente. Elas pegam a mala, elas pegam a bolsa, entram no trem, no ônibus, e esse deslocamento como é que é? O que a gente pode contar desse roteiro de fuga? Perfeito. Vocês estão vendo aqui está uma estação de trem, né, atrás. Basicamente, elas chegam, a primeira coisa é um café, uma água, quer ir ao banheiro e tudo mais. Existem vários tradutores, existem vários voluntários que falam o ucraniano. Então, assim, automaticamente essa pessoa se aproxima e o que você precisa? Você quer ficar aqui? Então, tá bom. Então, assim, você vai seguir essa fila aqui, você vai pegar esse ônibus e vai para o centro de acolhimento. Não, eu quero ir para Varsóvia. Então, essa pessoa vai ter que ficar atenta ao chamado no microfone, no qual ela fala: o ônibus para Varsóvia vai sair daqui 30 minutos, você deve se posicionar em tal lugar. Existe um sistema de alto-falantes aqui que a todo momento está sendo atualizado com os ônibus que estão levando, inclusive os trens também que saem daqui. Tudo gratuito. Eles não precisam se preocupar com nada em relação a pagar a passagem, hotel. Inclusive, vários hotéis abriram vagas também para os refugiados. Então, assim, basicamente assim, acalmar um pouco essa pessoa, dar a possibilidade dela ficar aqui 1, 2, 3 dias para entender os próximos passos. Poxa, não, eu tenho um amigo que está, não sei, em Praga, em Viena. Olha, então você vai para tratar o lugar, depois você vai fazer uma conexão, tudo isso gratuito. É muito fácil para o refugiado, para a refugiada ucraniana hoje se locomover pela Europa. Realmente a ajuda ela é muito completa
no sentido de comida, de assistência básica, de transporte, alojamento e o principal, né? Se eles quiserem ficar na União Europeia, o asilo temporário é garantido. Eu queria saber de você. Como é que você está? Como é que foi a sua chegada aí? O que você pode contar dessa viagem sua? A gente chegou na Eslováquia há 4 dias. A gente tem contato com os voluntários croatas e tchecos que já, inclusive, moraram na Ucrânia, falam o idioma, então a gente se conectou com eles. E, assim, sempre que a gente chega, a gente procura primeiro entender a situação e o que é de verdade necessário, né? Então, a gente fez uma conexão importante com eles, de uma forma para levar essas doações para a Ucrânia. Então, esses voluntários, eles conseguem passar a fronteira da Eslováquia para a Ucrânia. Inclusive, a gente acompanhou um dia, a gente esteve na Ucrânia para entender mais ou menos como esse trabalho é feito. Então, assim, todas as doações, que são basicamente água, fraldas, não tem essa coisa de preparar comida, nada, são itens realmente essenciais, né? Tipo, inclusive, barras de ferro, porque existem, é como se fosse aquela cruz de ferro para você deter os tanques e tudo mais. Enfim, existe uma mobilização que é muito bonita, que é feita, inclusive, pelos ucranianos, muitos jovens. Eu conheci muitos jovens do lado, né, ucraniano. Basicamente, a gente leva para lá e eles vêm com as vans e dali eles mesmos se agilizam, se organizam para levar isso para as partes mais carentes, né? Então, assim, é claro, é muito difícil você vê uma situação tão limite das pessoas que chegam cansadas, tristes, chorosas e tudo mais. Uma crise humanitária nunca é um bom lugar para você estar, né? Enfim, seria muito melhor que isso não tivesse acontecendo. Mas, assim, a gente já tem uma experiência, eu trabalho com isso há 6 anos, com o Planeta de Todos, então, assim, também a gente sabe diferenciar, né? Enfim, o trabalho humanitário das emoções. Claro que no final do dia existe um cansaço mental, porque o trabalho ele é contínuo, ele não para, né? Você acorda cedo, você vai dormir na madrugada. Inclusive, eu estou sempre reportando também, porque meu trabalho como jornalista também, eu sinto que é importante passar as informações direto, né, do front, não é do front, mas sobre terreno, né, para que as pessoas possam entender mais o que está acontecendo. Mas, no geral, a gente adquiriu ao longo dos anos uma experiência suficiente para não se abalar. É a velha máxima do voluntariado. Se você estiver cansado, se você não estiver capacitado, é o momento de você ir embora, né? Porque aí você acaba mais atrapalhando do que ajudando. Para encerrar minha participação, na verdade, você comentou sobre os chips, na verdade, que são distribuídos aos refugiados quando eles chegam. Eu queria saber se você tem algum relato de dificuldade de informações, etc., esse tipo de coisa, das famílias que ficaram, que se separaram, na verdade, né? Por exemplo, eu imagino que muitos pais tenham ficado na Ucrânia. E eu queria também que você discorresse um pouquinho mais também sobre o trabalho que você executa aí também. Perfeito. Sobre os celulares, a gente esteve na Ucrânia e nessa parte que a Rússia ainda não chegou, a conexão é bastante estável, né? Inclusive, algumas companhias, existe uma companhia eslovaca que ela disponibilizou todo o sinal gratuito nessa parte da Ucrânia, porque é bem pertinho. Então, as pessoas conseguem captar o sinal dessa telefonia eslovaca e elas conseguem ter acesso. Já em áreas mais remotas, é bastante instável, pelo que a gente entendeu até agora, né? Inclusive, existem alguns problemas de comunicação e apreensão das pessoas que não conseguem ter notícias com tanta frequência, né? A gente se acostumou a mandar uma mensagem e receber a resposta muito rápida, né? Nesse novo conceito de modernidade, podemos dizer assim, mas na medida do possível, sim, as pessoas conseguem conversar, especialmente nas áreas ainda que não são tão de conflito, né? Estou falando da parte oeste da Ucrânia. Nós, como Planeta de Todos, nós viemos aqui justamente para se conectar com esses voluntários que já têm um conhecimento sobre terreno na Eslováquia e poder levar essa ajuda diretamente para os ucranianos. São pessoas que a gente confia, que a gente entende que o trabalho está sendo bem feito. Inclusive, a gente fez uma vaquinha online para que as pessoas pudessem, né, doar, porque existe muito essa falta de confiança, né? Você não sabe para onde exatamente o seu dinheiro está sendo mandado, né? Mas, claro, eu falei anteriormente, são 6 anos trabalhando com isso, e você faz conexões, e você entende que o trabalho das pessoas
está sendo bem feito, e o mais importante, está indo direto para a comunidade. A própria comunidade ucraniana está se organizando para receber tudo isso e dar vazão para essas doações. Então, nós, como Planeta de Todos, nossa principal missão aqui foi se conectar com essas pessoas e também denunciar um pouco, né, essa questão da dualidade, essas diferenças de tratamento, porque hoje a gente teve nessa rede de supermercados que eu estava contando aqui anteriormente, e a gente falava aqui com os companheiros, poxa, se isso tivesse sido feito lá atrás, que diferença, né, teria sido? Eu acho que o conceito de humanidade ele é tão importante e não deveria ter essa diferença de raça, de credo, de gênero, de nada, assim. Seres humanos são seres humanos e que bom teria sido se fosse assim com todo mundo, com os sírios, com os afegãos, com os africanos. Mas, enfim, é bonito o trabalho que está sendo feito aqui e a gente está contente de poder fazer uma pequena parte disso. André, antes de encerrar, eu quero te dar os parabéns pelo trabalho. Fique firme aí, força hoje e nos próximos dias. A gente fica na torcida que o conflito e que toda essa situação humanitária se resolva o mais rapidamente possível e com o menor risco possível para as pessoas. E muito obrigado pela sua participação, pelas informações e até uma próxima. Espero encontrá-lo em uma melhor situação e com notícias melhores para nos passar. Obrigado, gente. Eu agradeço pelo tempo, pela participação. Estou sempre às ordens.